Graça e paz seja multiplicada a cada irmão nesta manhã. O nosso devocional desta quarta-feira é esse. Deus abre caminho aonde não há saída. E o texto que eu irei usar é Êxodo, capítulo 14 e verso de número 13 em diante, que diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estais inquieto, e vede o livramento do Senhor, que ele hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais tornarás a ver. E o Senhor pelejou por eles, e vos os calareis. Bondoso e amado Deus, aqui estamos, Pai, mais uma vez, dependendo do Senhor. Que esta programação, Senhor, seja um canal de bênção para o meu irmão, para a minha irmã, para o teu povo, Senhor. Que o Senhor possa conduzir esta programação e levar, Senhor, essa palavra até o coração aflito e abatido. Mas que ele possa, Senhor, se erguer com esta palavra de corajamento. É o que eu te peço nesta manhã e te agradeço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Esse é o tema. Esse tema, todos nós que confiamos no Senhor, temos a certeza que Ele abre caminho aonde não há caminho. E aqui mostra o povo de Deus ao sair do Egito. Depois de 400 anos de escravidão, era um momento histórico, mas também muito desafiador. E chegaram diante do Mar Vermelho. E o cenário parecia sem saída. Muitas das vezes nós estamos nesse mesmo cenário. Neste mesmo cenário da nossa vida, nós parecemos estar na mesma situação que o povo de Israel estava passando. O povo de Israel estava há 400 anos escravo. E clamaram por um libertador, e Deus envia um libertador. E agora o povo sendo liberto da mão do seu opressor, ele chegou ao caminho da sua libertação e encontrou uma grande barreira. Bom, duas barreiras. Primeira barreira, o Mar Vermelho, que estava à sua frente. Segunda barreira, o seu opressor estava logo atrás, nas suas costas. Eles já podiam sentir o bafo quente de Faraó nas suas costas. Para o olho humano, não tinha saída. Mas Deus faz o impossível. À frente, um mar impossível de atravessar. Atrás, o exército de Faraó avançava rapidamente. E ao seu retorno, ao redor,
estava o deserto. O deserto sem refúgio nenhum. A reação natural foi o medo e o desespero. Essa é a nossa reação natural, o medo e o desespero. Mas em meio daquele caos, Deus levantou Moisés com uma palavra clara. Como eu estava falando, muitas das vezes nós estamos na mesma situação daqueles irmãos. Na frente, um problema que aos olhos humanos não conseguiríamos passar. Atrás, o nosso inimigo. Mas Deus levanta um Moisés, um mensageiro, um pregador, um pastor, um evangelista, para te levar uma palavra de conforto nesta manhã. E veja que Deus agora vai pelejar por este povo. É o que Deus está falando para mim e para você. Esse texto nos ensina que quando não há saída aparente, Deus continua sendo o Deus da solução. Deus continua sendo Deus da solução. Isso é impossível a nós, mas para Deus é uma oportunidade de manifestar o seu poder. Essa dificuldade, essa luta, pode ser até difícil para mim e para você. Mas para Deus é uma oportunidade dele manifestar o seu poder na nossa vida. Moisés não deu ao povo um plano humano de fuga. Ele deu uma direção espiritual, que eu quero dizer para você. Eu vou te dar um plano nesta manhã de vencer essa barreira como um plano espiritual. Não temas, não tenha medo, não paralise, porque Deus pelejará por você. E nós sabemos que quando nós não conseguimos fazer, olha o que Moisés falou para o povo: aquietais, fica quieto, fica calmo. O que essa palavra aquietai diz para mim e para você nessa manhã? Descansa na certeza que Deus está no controle. Descansa. Eu sei que muito daquele povo, muito daquelas pessoas, não estava tão confiante. Muitos estavam apavorados, como muito nessa manhã está apavorado, porque ao amanhecer vai enfrentar uma luta, uma dificuldade. Agora são 5 horas da manhã, 5h30. Ao sair para o seu trabalho, vai estar de frente ao Mar Vermelho. Mas a palavra que Moisés falou àquele povo, eu quero falar nesta manhã para você. Aquietai.
E o que quer dizer aquietai? Descansa. Deus está no controle. Espera o livramento que Deus já estava preparado no caminho. Espera. O livramento. Deus já estava preparando o caminho. Deus está preparando o caminho para ti nesta manhã. Basta você confiar. E o incrível é que Deus não apenas livrou o povo, mas eliminou completamente a ameaça dos egípcios que, hoje verdes, nunca mais tornarás a ver. Deus não vai só fazer você passar o problema, não. Deus vai exterminar, acabar essa dificuldade que você está passando. Por quê? Todos nós enfrentamos mares vermelhos em nossa vida. Todos nós. Todos nós chegamos num momento que não vejamos saída. Mas essa é a grande oportunidade de nós esperar no Senhor. Talvez a tua dificuldade seja financeiramente, com contas acumuladas, dívida, impossível de pagar, familiares, relacionamentos quebrados, mágoas profundas. E todas essas coisas, Deus continua abrindo caminho. Ele não depende de estrada para nos conduzir. Ele cria a estrada no meio do mar. Quando confiamos, permitimos que Ele faça o impossível. Aqui é que eu quero chegar. Quando confiamos, permitimos que Ele, o Senhor Jesus, faça o caminho. Quando confiamos. O mar não impediu do povo passar, porque Deus abriu o mar. O mar não impediu. Vamos lá. Os inimigos que os perseguiam, ele destruiu. Veja bem, o mar vermelho se abriu e todos aqueles inimigos que estavam às suas costas, que estavam com o exército armado para enfrentar um povo desarmado, foram mortos. O medo quer que nós paramos, ou o medo quer que nós paralisamos. Mas a nossa fé transforma o medo em coragem, que é o imposto, né? Que é imposto. Por quê? A incredulidade nos coloca medo. A incredulidade nos coloca medo. O que é incredulidade? Falta de fé. E a nossa fé abre caminho. A nossa confiança. Sabemos que nós não confiamos no que vemos. Porque nós confiamos até no que não vimos.
Porque sabemos que Deus abre caminho aonde não há caminho. Eu lembro de uma história que o profeta conta acerca de uma mãe que estava com o seu filho morto em seus braços. O médico deu um atestado de óbito para ela e agora só restava para essa mãe enterrar o seu filho. Só que esta mãe ficou sabendo que um dia anterior ali estava um homem de Deus que tinha feito uma campanha e tinha aberto os olhos de um cego. E ela olhou e disse em seu coração e disse: o mesmo Deus que abriu os olhos do cego pode trazer novamente meu filho à vida. E esta mãe não era nem cristã. Ela era uma mexicana que cria nas idolatrias. Mas como ela teve aquele desejo no seu coração quando ouviu o testemunho desse cego, que os seus olhos foram abertos, ela diz: esse mesmo Deus que abriu os olhos dele pode trazer meu filho de volta. E ela foi até essa cruzada evangelística, e como ela não tinha nenhum cartão de oração, ela não podia entrar na fila para receber oração com seu filho morto. Mas isso não impediu desta mãe chegar até o homem de Deus. Tinha mais de 300 diáconos cuidando ali da organização, mas ela não queria saber. Tinha mais de 30 mil pessoas, mas ela também não quis saber. Porque nas suas mãos estava o mar vermelho. Uma coisa impossível para ela fazer: ressuscitar seu filho. E atrás agora estava a morte, que ela tinha que levar seu filho para a sepultura. Mas ela decidiu usar sua fé. Aqueles 300 diáconos não foi obstáculo para aquela mãe. Aquelas 30, 40 mil pessoas não foi obstáculo para aquela mãe. Ela passava por cima. Quando ela não conseguia passar por cima, ela passava pela lateral. Quando ela não conseguia passar pela lateral, ela passava por baixo das cadeiras, porque ela estava desesperada. Isto que eu estou falando para você, essa experiência, está na mensagem Desespero, a partir do parágrafo 141. E aquela mãe, tudo que estava ali, não foi obstáculo para ela. Porque ela queria que aquele homem de Deus que orou pelo aquele cego
que os seus olhos foram abertos, orasse para que seu filho retornasse à vida. E eu quero dizer para você que ela conseguiu vencer a morte. Ela conseguiu chegar até o homem de Deus. O homem de Deus teve uma visão que orava por uma criança morta. E aquela criança sorria para ele. E quando aqueles irmãos viram aquele tumulto, o homem de Deus perguntou o que era aquilo. Ela disse: não, é uma mãe morta. Perdão, é uma mãe que está com seu filho morto, esperando que o Senhor fosse orar por ela. E ele, quando Deus deu uma visão a ele disse: traz essa criança para mim, traz essa mãe para mim. E quando aquela mãe conseguiu chegar ali, e que seu filho recebeu a oração da fé, que aquele menino retornou à vida, a morte foi vencida. O mesmo médico que deu agora um atestado de óbito para aquela criança, agora vai ter que dar um atestado de vida. É isso que Deus quer fazer comigo e com você nesta manhã. Às vezes nós estamos desesperados, sem ter saída. Mas Deus tem um caminho provido para mim e para você nesta manhã. Basta apenas confiar. Ainda que não vemos, Deus está trabalhando ao nosso favor. Ainda que pensamos que estamos sozinhos, Deus não deixa nenhum dos seus filhos sozinho. Eu quero te passar 3 passos nesta manhã para o milagre. E qual é o primeiro passo? Reconhecer os seus limites. Reconhecer os seus limites. Seu limite. Parar de lutar com as suas próprias forças. Primeiro você tem que conhecer o teu limite. O que você conseguir fazer, vá e faça. O que você não conseguir fazer, deixa que Deus faça por você. Reconhecer o teu limite. Segundo passo, acalmar o coração. A ansiedade não abre mar. A ansiedade não vai te aliviar dos teus problemas. Mas a fé abre caminho. Mantenha os olhos em Deus. Mantenha os seus olhos em Deus. Ele quer lutar por você. Você entendeu? Os 3 passos para a vitória, eu vou repetir para você. O 3 passos da vitória é: reconheça a sua limitação. Reconheça o seu limite. Até onde você pode ir, até onde você pode fazer, até onde você pode resolver. Para de tentar lutar com as tuas próprias forças. Reconheça o teu limite e para de tentar lutar com as tuas próprias forças. Segundo passo, acalme o teu coração.
A ansiedade não abre mar. A ansiedade não abre porta. A ansiedade não resolve problema. Mas a fé abre. Então, quando você estiver ansioso, ore a Deus para que Ele acrescente a tua fé. Porque a ansiedade não tira você do problema. Mas quando você tem fé, as portas se abrem. Mantenha os seus olhos em Deus. Não olhe para ninguém, não olhe para a direita e nem olhe para a esquerda, nem para a frente e nem para trás. Como disse o salmista Davi, eleva os meus olhos para os montes. Então olha para cima. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou o céu e a terra. Oramos ao Senhor. Pai amado, hoje queremos declarar que confiamos em Ti. Mesmo diante dos mares fechados, a vida, com certas dificuldades, mas sabemos que Tu és o Deus que abre caminho e peleja por nós. Acalma o nosso coração, aumente a nossa fé, age de forma poderosa, que o Teu nome seja glorificado no meio das nossas lutas. Senhor, eu consagro esta manhã, eu consagro, Senhor, cada irmão que está ouvindo esta mensagem. Que esta palavra, Senhor, possa entrar em seu coração. E que esse mar, Senhor, essa dificuldade, esta enfermidade, essa situação financeira, a situação familiar, seja lá, Senhor, a luta que vier para este irmão. Mas que ao ouvir esta mensagem, eles possam ter fé para crer e vencer. Porque se o Senhor é conosco, quem será contra nós? É o que nós te pedimos nessa manhã e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, chegamos ao término de mais um devocional. E eu peço carecidamente aos nossos irmãos que nos ajude a divulgar este canal. Você curte, deixa o seu like, compartilha esse link com mais alguns irmãos, para que eles também possam ser abençoados. Nos ajude a divulgar esse canal que está entrando agora e que as pessoas possam receber essa palavra de fé e de esperança toda manhã. Que Deus vos abençoe. Até logo mais na transmissão de mais uma palavra de fé, hoje às 19 horas, 19h30, né? E também quero deixar aqui aberto para você que deseja deixar o seu nome, seu pedido de oração, pode enviar pelo WhatsApp, que estarei logo mais às 19h30 fazendo oração ao seu favor. E que Deus vos abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo e conceda uma quarta-feira ricamente abençoada no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.